Olá, muito boa tarde para você. Bem-vindo ao Esporte aqui na tela da NDTV. Tudo bem, Badá? Tudo bem, Juninho, tudo certo. Folguinha foi boa? A folga foi boa, foi tranquila. Hoje não é um dia muito feliz, né, para nós torcedores da Chapecoense, porque fomos dormir rebaixados, confirmados na Série B do ano que vem, né? Oficialmente agora. Oficialmente, matematicamente, definitivamente. Definitivamente não, esse ano, ano que vem. Então é um dia triste, um dia chato, né? Porque a gente sabia que isso ia acontecer. A gente sabia que mais cedo ou mais tarde a Chapecoense seria rebaixada. Isso era inevitável, um time que tem uma vitória em 30 jogos, 31 jogos. Mas não adianta, fica aquele sentimento de tristeza porque tem muita gente vibrando, tem muita gente comemorando com o rebaixamento da Chapecoense, né? Mas eles que aguardem, porque a Chapecoense já provou que pode e consegue dar a volta por cima em situações parecidas como essa. E estaremos com a Chapecoense sempre acompanhando os passos do Verdão, né? Ontem, 7 jogos movimentaram a 31ª rodada do Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha nos resultados. O Atlético Paranaense venceu o Ceará por 2-1 na Arena da Baixada. O Santos venceu o Bragantino 2-0 na Vila. O líder Atlético Mineiro goleou o Corinthians 3-0 no Mineirão lotado. O Palmeiras venceu e também goleou 4-0 para cima do Atlético Goianiense no Allianz Parque. O Fortaleza ficou no empate em casa com o São Paulo. E o Sport perdeu em casa para o América Mineiro por 3-2. A vitória do Santos, ontem a gente falava aqui, né? O Santos ganhando, a Chapecoense automaticamente está rebaixada e foi o que aconteceu. É porque o Bahia tem 36 pontos e tem 9 vitórias. A Chapecoense teria que ganhar todos os 7 jogos, o Bahia perder todos os 7 jogos. A Chapecoense chegaria nos 36 pontos, mas ficaria com um número inferior de vitórias. Então, foi um rebaixamento que, infelizmente, começou e não adianta a gente chorar o leite derramado, mas a gente notava de que em algum momento isso ia acontecer. A diretoria sempre teve a melhor das intenções, a gente sempre tem que saber separar as coisas. Administrativamente foi uma diretoria que fez um trabalho muito responsável, uma administração muito responsável, mas o produto final, que é o futebol, infelizmente houve equívoco muito grande de planejamento, na formação de elenco e na contratação de treinadores. Isso aí culminou com o rebaixamento 7 rodadas antes, né? Então fica o sentimento de tristeza, porque a Chapecoense surpreendeu a todos o ano passado. Vamos combinar. Quando caiu em 2019, o que se falava? Que se havia preocupação de 2020, a Chapecoense até cair para a Série C. Eu me lembro que muitas e muitas vezes, inclusive aqui, o saudoso presidente Paulo Magro, ele sempre dizia, olha, nosso objetivo é chegar nos 45 pontos. E a Chapecoense foi lá e chegou nos 45 pontos. E surpreendeu e conquistou o título da Série B. Aí a gente imaginava que esse ano poderia ser um ano melhor, mas infelizmente o produto final da Chapecoense não recebeu o tratamento adequado, que é o futebol. Infelizmente, a temporada de fracassos. A gente começou perdendo uma Recopa Catarinense para o Joinville, aqui em Chapecó, que levava o nome do troféu Paulo Magro, que até hoje eu não me conformo da Chapecoense ter perdido aquela decisão. Depois foi eliminada da Copa do Brasil pelo ABC de Natal, um time que disputa a Série D de Campeonato Brasileiro. Campeonato Catarinense perdeu para o Avaí dentro de casa, um título que poderia ter conquistado, e infelizmente a Série A foi muito ruim, da primeira até a rodada passada, quando empatou com o Flamengo. Fez algumas boas partidas, alguns jogos de exceção, mas não conseguiu os resultados. E o resumo de tudo é o rebaixamento, né? Mas nada que a Chapecoense não possa superar. Já viveu situações mais difíceis, mais complicadas, né, do que esse rebaixamento, e certamente tem poder de reação, tem condições de dar a volta, vai precisar da união de todo mundo. Estamos passando aí por um processo eleitoral que a gente ainda não sabe exatamente o que é que vai acontecer, mas o torcedor da Chapecoense não abandona o Verdão em qualquer situação, em qualquer série. Tenho certeza que o torcedor da Chapecoense está triste, está chateado, está abatido, mas vai estar ao lado da Chapecoense nesse momento difícil que o clube vai passar. O que o torcedor espera é que se encontrem soluções para resolver os problemas da Chapecoense dentro e também fora de campo. E isso tem que partir de dentro da diretoria. Certamente o torcedor vai estar ao lado da Chapecoense também, de novo, nesse momento de dificuldades. E seguimos falando em Campeonato Brasileiro, Badá. Ontem o Inter perdeu, jogando em Caxias do Sul. O Colorado foi superado pelo Juventude. Os gols saíram só no segundo tempo. Tauan abriu o placar para o Juventude aos 22 minutos.
Paulo Vitor marcou contra e ampliou a vantagem para o time da casa. No fim da partida, Cadorini descontou para o Colorado. Placar final no Alfredo Jaconi. Juventude 2, Inter 1. Derrota boba do Inter ontem, né? Não, e prejudicado pela arbitragem. O cara não deu um pênalti absurdo a favor do Internacional. Mas eu não vi muita tristeza por parte dos colorados nesta derrota. Tinha alguns até que entendiam que era o resultado ideal. A vitória do Juventude. Naturalmente que para o Juventude é concorrente do Grêmio, que ficou numa situação terrível. A situação já era difícil, o Santos ganhou, o Grêmio afunda na zona de rebaixamento. Hoje tem que secar e secar muito o Bahia, que joga contra o Flamengo. O Juventude deu uma respirada, primeira vitória depois de muito tempo do Jair Ventura entre Chapecoense e Juventude. Ontem foi a sua primeira vitória, mas esse resultado é muito ruim, principalmente para o Grêmio, porque o Juventude é concorrente do Grêmio e domingo vem jogar aqui em Chapecó. E para finalizar da Chapecoense, já está rebaixada, tem que olhar para frente, agora cumprir com dignidade os últimos 7 jogos que restam e buscar 6 pontos. Tem 7 jogos para buscar 6 pontos. Esse tem que ser o objetivo da Chapecoense. Terminar o Campeonato Brasileiro com 21 pontos. 7 jogos, tem que ganhar 2. E pode. Por aquilo que tem jogado nos últimos jogos, tem condições de buscar 2 vitórias para chegar a 21 pontos. Depois, daí a gente vai ficar assim mais consolados, né? Porque daí não vai ter a pior campanha da história do pontos corridos e não vai ter a pior campanha entre os catarinenses que já disputaram a Série A. Vamos falar agora da piazada da Chapecoense. Ontem de manhã, a categoria Sub-14 e 15 do Verdão entraram em campo no CT da Água Amarela para encerrar na primeira fase do Campeonato Sul-Brasileiro BG Prime. As partidas foram contra a equipe do Azures. A categoria Sub-14 entrou em campo com a classificação garantida para a próxima fase. E mesmo com o gol de Luiz Mariano, a Chape saiu derrotada por 2-1. Logo depois, o Sub-15 entrou em campo. Com apenas uma derrota no ano, os garotos continuaram com um bom desempenho e venceram o elenco paranaense pelo placar de 4-2. Os gols da Chape na partida foram marcados por Luciano, Cauê, Bernardo e Gabriel. As 2 categorias estão classificadas para a fase mata-mata do Campeonato Sul-Brasileiro BG Prime. E os gols do Sub-15, golaço, só golaço, cara. Golaço. Belo trabalho aí da professora Nívia, é isso aí, vamos em frente aí, porque chegando nas finais aí, certamente vai aumentar a visibilidade e a torcida também. Com certeza, né? Agora o destaque é de Caçador. O Kinderman Avaí está classificado para as quartas de final da Libertadores Feminina. As meninas de Caçador venceram a equipe do Cerro Porteño do Paraguai, assumiram a primeira posição da chave e confirmaram vaga na próxima fase da Libertadores da América. A equipe catarinense abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo, com Camila. Na segunda etapa, Riveiros marcou para as paraguaias e deixou tudo igual. No fim, Bárbara Melo colocou o Kinderman Avaí em vantagem e fechou a conta. O adversário da próxima fase é o Independente Santa Fé, da Colômbia. A partida será nesta sexta-feira, às 7h45 da noite. E o Kinderman Avaí, né, Badá? É importante destacar, tem condições de ganhar pela primeira vez na Libertadores, né? Tem experiência, tem jogadores de qualidade, vai avançando, vai indo. Agora é mata-mata, mas está indo muito bem. Parabéns. É isso aí. No último fim de semana tivemos a final do Campeonato Catarinense de Manobras. A competição ela foi realizada em Balneário Camboriú. Os pilotos de Chapecó conquistaram diversos prêmios. Um dos pilotos, inclusive um dos campeões, né, o piloto Ariel Carlos Bus, ele fala sobre as conquistas dos pilotos chapecoenses. Nós da equipe Chocar estivemos presentes nesse final de semana em Balneário Camboriú, na pista Speedway, final do Campeonato Catarinense de Manobras, onde eu, piloto Ariel, fiquei campeão na categoria injetado e vice-campeão na categoria força livre. Também o piloto Bugre ficou campeão na categoria carburado e ficou em terceiro lugar na categoria força livre. Piloto Rudinei Tognon ficou vice-campeão na categoria original e o piloto Jason ficou também em vice-campeão na categoria 6 cilindros. Parabéns ao pessoal de Chapecó, né?
que tenham sucesso nas próximas competições também. Seguimos aqui na contagem regressiva para os Jogos Abertos de Santa Catarina, hein? Faltam 9 dias para São José se tornar a capital do esporte catarinense. E seguimos falando das curiosidades do JASC. Você sabe quem foi o maior medalhista do JASC? José Maria Nunes, mais conhecido como Zé Maria. Ao todo foram 33 medalhas conquistadas, 29 de ouro, 3 de prata e 1 de bronze. Natural de Campos Novos, no meio-oeste do estado, disputou o JASC como atleta pela cidade de Porto União e como técnico de atletismo por Blumenau e Florianópolis. Zé Maria conquistou por 11 anos consecutivos a medalha de ouro nos 10 mil metros e por 9 anos seguidos o ouro nos 5 mil metros. Incrível, né? Zé Maria se aposentou das pistas em 1982, mas seguiu como técnico da Seleção Brasileira de Atletismo Juvenil por 2 anos. E agora vamos destacar outro atleta que ainda está na ativa. Sérgio Castro, o Ceará. Na verdade, nasceu no Maranhão, mas ganhou esse apelido por morar muito tempo na capital cearense. Ceará já conquistou 14 títulos do JASC no vôlei de praia. Ele simplesmente venceu todas as edições desde que o esporte começou a ser disputado nos Jogos Abertos. Em 2019, a dupla formada por Ceará e Tiagão conquistou o tricampeonato ao vencer a equipe de Balneário Camboriú. Além dos títulos como atleta, Ceará também conquistou medalhas como treinador. Aos 53 anos, Sérgio Castro é o atleta mais longevo do vôlei de praia nacional e vai em busca do 15º título dos Jogos Abertos. Jogos Abertos tem história. O senhor disputou alguns Jogos Abertos seu Roberto Bortolonzi? Nenhum? Eu disputei 2. Depois a gente conversa.